No livro de Mateus, capítulo 23, versículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E Jesus disse: E ama os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, que é Jesus. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, porque quando a gente fala a palavra de Deus, se entende que está falando de toda a Bíblia. E quando nós estamos falando de Jesus, explicando os ensinamentos de Jesus e levando para as pessoas o Evangelho de Jesus, nós não estamos falando de toda a Bíblia, nós estamos falando de Jesus, de uma pessoa específica, superior a qualquer homem, superior a todos os homens, irmãos, a todos os homens. Porque o que torna um homem superior aos demais não é o que ele possui, não é os carros, não é os cargos de altos salários que tornam um homem mais importante que o outro. Isso não torna o homem melhor que o outro. E eu estou falando de quem? De uma pessoa chamada Jesus Cristo, que era o Filho de Deus. A Bíblia diz que por ele foram feitas todas as coisas, ele estava no princípio da criação com Deus. Então ele não é um homem qualquer. Mas você não vê Jesus usufruindo e ensinando o povo a sobressair-se sobre o seu próprio irmão, a ser superior com o seu irmão, a ser mestre sobre o seu irmão. Não, Jesus não ensinou isso para ninguém. No Velho Mandamento tem essas coisas. No Velho Mandamento tem essas coisas. Mas Jesus não ensinou isso. Jesus, na verdade, censura os fariseus, os escribas, dizendo que eles amam os primeiros lugares nas ceias. Eles amam nas ceias ser chamado de pastores, de mestres, de líderes. Eles amam isso. Mas Jesus não ensinou para ninguém ser isso, irmãos. E fala, e eles amam as primeiras cadeiras nas sinagogas. Que Jesus quer dizer que eles amam os primeiros lugares. Mas por que eles amam essas coisas, irmãos? Porque eles estão se beneficiando, fazendo uso da palavra de Deus, aqui no caso da palavra de Deus, porque naquela época era da palavra de Deus, a Bíblia, o Velho Mandamento, que quando Jesus está censurando os escribas e fariseus, não havia o Novo Mandamento escrito ainda. Ou havia? Não havia. Então era a palavra de Deus, o que? O Velho Testamento. E eles amavam os primeiros lugares na ceia e as primeiras cadeiras nas sinagogas, ou seja, eles eram sacerdotes, eles amavam ser sacerdotes. Mas não era porque eles obedeciam a Deus, porque eles não estavam obedecendo a Deus. Os sacerdotes que Jesus censurou no templo a vida inteira, né, os 30 anos de Jesus aqui na terra, ele censurou esses homens. Ele censurou esses homens e disse para o povo e para os discípulos não fazer como eles. Não ficar nas ceias, nos primeiros lugares das ceias, nem nas sinagogas. Ocupar essas posições como sendo eles pastores do povo. Porque eles não são. Não são. Nem os apóstolos eram pastores do povo. Porque só um morreu pelo povo. E foi o Filho de Deus que morreu pelo povo. Só Jesus morreu pelo povo. Só Jesus. E ele sendo Filho de Deus, quem é Deus? Aquele que fez os céus e a terra. Então ele poderia dizer que era mestre, que era rabi, que era pastor e que é pastor. Não só que era, como também que é no presente. Porque ele ressuscitou. Então se ele ressuscitou, ele é o meu mestre. Ele é o meu rabi, o seu rabi. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso Senhor. O nosso pastor.
Os outros não são coisa nenhuma, irmão. Não são nada. Aliás, no Brasil, tá uma pilantragem danada. Só roubando do povo, só extorquindo do povo, dizendo que é pastor e extorquindo da igreja. Só dizendo que é pastor e extorquindo da igreja. Se eles fossem pastores, pelo menos a semelhança da parábola do pastor e as ovelhas, pelo menos a semelhança, eles adquiriam recursos para repartir com essas ovelhas, para alimentar essas ovelhas com os recursos deles. Com plantações, com recursos do trabalho, eles alimentavam o povo, eles repartiam o que eles possuíam com o povo. Se fosse ao menos pastores, a semelhança da parábola. A semelhança da parábola. Porque pastores que cuidam de animais, ovelha, eles cuidam e alimentam do bolso deles, se for preciso, irmão. Do bolso deles, tiram do bolso dele para alimentar as ovelhas, para comprar ração para as ovelhas. É assim. Fazendeiro, é assim. Mas os vigaristas que tem no Brasil, que se intitulam pastores e bispos e apóstolos, são tudo pilantra, irmão. São tudo pilantra usando o nome de Jesus e o Evangelho, o Velho Mandamento, o Novo Mandamento para extorquir o povo. Só para roubar o povo, só para agir de pilantragem, de falsidade com o povo. Porque nem a obrigação de repassar para os levitas, eles fazem isso. E Moisés fazia. Moisés repassava os dízimos do mosto, do azeite e do vinho novo para os levitas. Se você for ver a história de Moisés, Moisés era para ser muito mais rico do que Abraão, do que Jacó, que adquiriam bens, do que José do Egito. Ele era para ser muito mais rico materialmente falando. Moisés, irmão. Moisés. E vê se Moisés fez. Porque Moisés foi chamado para ser servo de Deus. E é isso que os pastores, os sacerdotes, os pinhão que se diz líderes do povo estão extorquindo o povo, eles têm que saber que eles são chamados para ser servo. Servo na obrigação de quando entrar dízimos e ofertas, eles repassar para os levitas e os necessitados. Não é roubar não, como eles fazem não, mete a mão, são tudo ladrão. O Brasil está cheio de ladrão usando o nome de Jesus. Tudo guia cego, irmão. Tudo sepulcaiado. Tudo morto. Estão tudo mortos. Por isso que Jesus ensina aqui, e ele fala isso aqui na presença dos fariseus e dos sacerdotes. Os sacerdotes queriam matar Jesus e conseguiram. Eles não mataram pelas mãos deles, mas eles entregaram na mão de quem? Dos reis. Na mão da política, na mão dos políticos, na mão da força policial. Não é isso que todos pensam em fazer quando ouvem isso que eu estou falando agora, irmão? Não é isso que todos no Brasil pensam. Todos eles no Brasil pensam assim. Tem uns que as igrejas é até fechada para ninguém entrar e falar a verdade que eles não gostam de ouvir. Tem uns que a igreja tem portão como se fosse uma cadeia. Parece mais uma cadeia. Os portões na frente da igreja. Que é para aqueles que têm a mentalidade que eu tenho, a visão que eu tenho, a palavra verdadeira de Cristo, o Espírito Santo de Jesus, não poder falar. Porque se entrar no meio deles, eles chamam a polícia. Porque eles são demônios disfarçados dentro dos altares. São ungidos por eles mesmos, nunca foram ungidos por Deus. É eles uns ungindo uns aos outros, para extorquir o povo, para roubar o povo, para roubar a igreja. É só ladrão no Brasil, irmão. É só ladrão. O cambada de homem safado que tem no Brasil. Quer comparar a igreja, quer administrar a igreja como se a igreja fosse empresa. Igreja não tem nada a ver com a organização de empresa, irmão. Não tem nada a ver com política. Não tem nada a ver com isso não, irmão. Igreja é completamente diferente. Tanto que no versículo 11 aqui Jesus disse, porém, o maior dentre vós será vosso servo. O que é que Jesus está dizendo? Que não tem pastores. Tem servos dele. Não é pastor, é servo de Jesus. E servo, na questão de igreja, é para administrar, repassando, irmão, para os necessitados. A igreja no Brasil se perdeu completamente, porque só entrou pilantra na igreja. Só começou a entrar só pilantra. Só pilantra, irmão. É homem adultério, é homem envolvido com tráfico de droga e nas igrejas, pregando, ensinando o povo, irmão. É isso mesmo. É só pilantragem dentro das igrejas.
fazendo das igrejas instituições, organizações com objetivo financeiro. E a lei brasileira não quer nem saber disso. Acha é bom. Os políticos acham é bom que o povo se corrompa, que o povo morra, que é para eles dominar. Ou não é isso que os políticos sempre fizeram? Tudo eles querem dominar, irmão. Tudo eles querem controlar. Controlar. Tem doenças mais perigosas, muito mais perigosa, que veio e foi erradicada. Porque eles tiveram medo de morrer da doença.